Vamos lá, pessoal, esse é o nosso último vídeo de teoria de direito previdenciário. Estamos falando de lei orgânica da assistência social e do seu regulamento. Nós paramos no artigo 44 do regulamento da previdência social. É o decreto 6214 de 2007. O artigo 44 diz o seguinte: qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, especialmente os conselhos de direitos, os conselhos de assistência social e as organizações representativas de pessoa com deficiência e de idosos, é parte legítima para provocar a iniciativa das autoridades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Ministério da Previdência Social, do INSS, do Ministério Público e órgãos de controle social, fornecendo-lhes informações sobre irregularidades na aplicação deste regulamento quando for o caso. Há uma irregularidade, foi observada uma irregularidade nesse regulamento, neste decreto. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ou o Ministério da Previdência Social, ou ainda o INSS, ou ainda o Ministério Público, ou ainda órgãos de controle social, seja eles quais forem. Todos esses, eles deverão ser provocados. E quem pode provocar? Qualquer pessoa, física, pessoa jurídica, uma empresa com CNPJ, ou ainda pessoa jurídica de direito público, seja aí um ente da federação, qualquer um é parte legítima para provocar o Ministério Público, para comunicar a esses ministérios de que há regularidade. Então é livre, é amplo, não necessita ser advogado, não necessita ser somente uma pessoa física, não necessita ser somente pessoa jurídica. No geral, qualquer pessoa, qualquer órgão, pode provocar esses ministérios ou o Ministério Público comunicando das irregularidades deste que está sendo cometida com base neste decreto. Em especial, olha, o decreto cita especialmente quem? Conselhos de Direitos e Conselhos de Assistência Social e as organizações representativas de pessoas com deficiência e idosos. Esses conselhos e essas organizações, elas têm um fim, e o fim é justamente a proteção dos direitos. Portanto, eles têm uma prioridade, é especial. A lei cita-os de forma especial como sendo partes legítimas para propor. Eles não são pessoas jurídicas, esses conselhos, mas eles têm essa prerrogativa de poder provocar o Ministério Público ou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou no próprio INSS quando houver alguma irregularidade. Continuando, nós vimos o artigo 44, vamos para o artigo 46, é uma informação importante. Constatada a prática de infração penal decorrente da concessão ou da manutenção do benefício de prestação continuada, o INSS aplicará os procedimentos cabíveis independentemente de outras penalidades legais. Portanto, o INSS, diante de uma infração, olha a matéria de prova, ele não precisa esperar o delegado de polícia abrir um inquérito e concluir. Não, ele poderá, pela sua própria iniciativa, aplicar os procedimentos cabíveis. O INSS percebeu que houve irregularidade, houve uma infração, houve um crime, ele vai tomar as providências cabíveis para apurar administrativamente essa infração, e independente de que das outras penalidades legais. Portanto, será independente do processo penal. O processo penal vai correr paralelamente, conforme nós já estudamos, crimes contra a Previdência Social. Artigo 47. O benefício de prestação continuada será suspenso se identificada qualquer irregularidade na sua concessão ou manutenção, ou se verificada a não continuidade das condições que derem origem ao benefício. Portanto, esse benefício de prestação continuada, ele não é vitalício. Enquanto mantiver aquelas qualificações, aquelas condições, vai se dar o benefício, principalmente no caso do idoso ou também da pessoa com deficiência. Mas foi identificada uma irregularidade na concessão, fraude, ele não tinha 65 anos, ou ele não era deficiente, ou na manutenção, ele recuperou a sua deficiência, ou a renda per capita da família aumentou, ou ainda verificada
a não continuidade das condições que deram origem. O fato gerador não se manteve, é necessário uma manutenção desse fato gerador. No caso da idade, tudo bem, mas a renda per capita deve ser inferior sempre a 1/4 do salário mínimo. Não foi mantida, portanto, será suspenso. Parágrafo 1º. Ocorrendo as situações previstas no caput, será concedido ao interessado o prazo de 10 dias mediante notificação via postal, com aviso de recebimento para oferecer defesa, provas, documentos que dispuser. Para a prova, basta aguardar o seguinte: quando houver irregularidade ou a manutenção, modificar os motivos que ensejaram aquele benefício, o prazo de defesa é 10 dias. Não é algo assim absoluto. Será dado àquele beneficiário o prazo de 10 dias para a defesa. Defesa, no caso desse corte, dessa notificação de irregularidade, é 10 dias para oferecer a defesa e ainda provas e tudo aquilo que estiver de documentação para provar que não há a irregularidade. Como eu já falei, 10 dias para a defesa. Aqui embaixo, destacado, guarde isso para sua prova, 10 dias é o prazo para a defesa. Artigo 47-A. O benefício de prestação continuada será suspenso em caráter especial quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, mediante comprovação da relação trabalhista ou da atividade empreendedora. Ora, isso é uma espécie de fraude. O indivíduo ele recebe um benefício porque ele é deficiente e não tem condição de se manter. Só que acontece, ele exerceu atividade remunerada, então ele tem condição de trabalhar. Inclusive, ainda se for na condição de microempreendedor individual. Se ele tem, por exemplo, uma microempresa, aquelas que optam pelo Simples Nacional, por exemplo, se ele tem condição de ter essa microempresa, para que ele vai receber esse benefício? É fraude. Então, mediante a comprovação da relação trabalhista ou da atividade empreendedora, foi comprovado que houve aquela relação de trabalho, ou ele exerceu atividade, ou ainda tem essa microempresa, então, neste caso, perde o benefício. Olha o que diz o parágrafo 1º. O pagamento do benefício suspenso na forma do caput, que nós acabamos de ler, será restabelecido mediante requerimento do interessado que comprove a extinção da relação trabalhista ou da atividade empreendedora e, quando for o caso, encerramento do prazo de pagamento do seguro-desemprego, sem que tenha o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício no âmbito da Previdência Social. Essa exceção é mais importante do que a regra para a nossa prova. Por quê? Porque desconhecendo a lei parece um absurdo, mas não é. É um benefício que a lei dá para essa pessoa com deficiente. Vamos supor que uma pessoa com deficiência ela começa a receber um benefício de prestação continuada. Não tem condição de se manter, ela vai receber esse benefício. Só que ela começa a exercer, abre para ela uma microempresa. O que ocorre? Ela vai ter suspenso esse benefício. Mas de repente, ela vai até o INSS e comprova a extinção da relação trabalhista ou da atividade empreendedora. Então ela comprova que não tem mais, ela perdeu aquela condição de se manter e ainda não está recebendo mais seguro-desemprego e ainda, por cima, não tem nenhum benefício da Previdência Social. Não está recebendo auxílio-doença, não está recebendo a aposentadoria. Neste caso, ele volta a receber esse benefício de prestação continuada. Então, isso é importante. Parágrafo 2º. O benefício será restabelecido. 1. A partir do dia imediatamente posterior, conforme o caso, da cessação do contrato de trabalho, da última competência de contribuição previdenciária recolhida como contribuinte individual ou do encerramento do prazo de pagamento do seguro-desemprego. Neste caso aqui, inciso 1, aquele deficiente que ele exercia atividade remunerada e perdeu o benefício, aqui ele vai receber ele de volta. Neste caso, inciso 1, será, a partir do dia posterior, imediatamente ele já começa a ter direito a esse benefício de prestação continuada. Quando, do primeiro caso aqui, do dia posterior à cessação do contrato de trabalho. Foi demitido hoje, pediu demissão, foi demitido, amanhã ele já pode fazer jus ao benefício. Ou da última competência de contribuição previdenciária
recolhida como contribuinte individual. Ele contribuía como contribuinte individual, exercia uma atividade remunerada e contribuía nessa modalidade, contribuinte individual. Então, na última competência, a competência é o mês referido naquela contribuição, ou do encerramento do prazo do pagamento do seguro-desemprego. Então, essa aqui é a primeira hipótese. Nessa primeira hipótese, observe que a partir do dia imediatamente posterior. Mas nós temos aqui no inciso 2 outra informação. A partir da data do protocolo do requerimento, quando requerido após 90 dias. É a mesma regra. Passaram-se 90 dias, será do dia que ele protocolou esse pedido de restabelecimento, conforme o caso da cessação do contrato de trabalho, da última competência de contribuição previdenciária recolhido como contribuinte individual ou do encerramento do prazo de pagamento de seguro-desemprego. No caso, na hipótese do inciso 2, não será no dia imediatamente posterior, mas da data que ele protocolou a documentação, protocolou o requerimento de restabelecimento deste benefício, devido às consequências que nós vimos: cessação do contrato de trabalho, cessação de contribuinte individual ou encerramento de pagamento de seguro-desemprego. Imediatamente posterior e após 90 dias da data do protocolo do requerimento. O artigo 48 fala da cessação. O benefício cessa. 1. No momento em que forem superadas as condições que derem origens. Vamos voltar aqui ao artigo 47. Porque, olha, 47A. O benefício será suspenso em caráter especial. Eu disse suspenso. Suspenso, existe a possibilidade de restabelecimento. Agora, no artigo 48, nós vamos falar que o pagamento cessa, o benefício cessa. 1. No momento em que forem superadas as condições que lhe deram origens. Ele era tetraplégico, vamos profetizar, né, que Deus abençoar que isso vai acontecer no futuro. Fizeram a cirurgia ali e ele melhorou, ele voltou às condições, começou a andar, começou a trabalhar, exerce atividades remuneradas. Neste caso, cessou aquilo que deu origem ao benefício. 2. No caso de morte, beneficiário. Lembrando que não gera pressão por morte esse benefício de prestação continuada. 3. Em caso de morte presumida ou de ausência do beneficiário, declarada em juízo. Morte presumida, ele estava em campo de batalha, estava numa guerra, era militar, e neste caso, campo de batalha seria um trabalhador normal, seria um militar. A morte presumida aqui, no caso, imagina que seja um deficiente, no caso de deficiência, ele estava num voo da TAM, o avião caiu, não acharam os corpos, morte presumida. Não há corpo, então o juiz presume, só que deve ser declarada em juízo. Ou ainda, no caso de ausência, esse indivíduo recebia um benefício, só que ele saiu para comprar um cigarro e não voltou. Ausência, desapareceu, está desaparecido, passou anos. O juiz vai abrir o procedimento da ausência e vai declarar ausência, conforme o Código Civil. Nesse caso também, ele deixa de receber o benefício, vai parar de pagar, é lógico, ele está desaparecido. 4. Em caso de constatação de irregularidade na concessão ou manutenção. Esse caso aqui é aquele caso em que não há deficiência, ou percebeu que o indivíduo fraudou a data de nascimento, ou outra hipótese. Parágrafo único. O beneficiário ou seus familiares são obrigados a informar ao INSS a ocorrência das situações descritas nos incisos 1 a 3 do caput. Olha, o beneficiário ou seus familiares que estiverem fazendo jus a este benefício. Muitas vezes é o familiar que vai lá no banco, que vai fazer o recolhimento. O indivíduo é acamado. O que ocorre? Ele tem que comunicar. Primeira coisa, restabelecimento das condições, ou a morte, ou no caso, morte presumida, ou ausência, desde que o juiz tenha declarado, conforme as regras do Código Civil. O artigo 48A diz o seguinte: ato conjunto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do INSS disporá sobre a operacionalização da suspensão e cessação do benefício de prestação continuada.
Artigo 48A, autoexplicativo, será conjunto, os dois, o Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome e o INSS. Ele vai legislar, vai emitir portaria sobre como se dá a suspensão, como se dá a cessação do benefício de prestação continuada. E o 49, cabe ao INSS, sem prejuízo da aplicação das outras medidas legais, adotar as providências necessárias à restituição do valor do benefício pago indevidamente em caso de falta de comunicação dos fatos arrolados nos incisos 1 a 3 do caput do artigo 48 ou em caso de prática pelo beneficiário ou terceiros de ato de dolo, fraude ou má-fé. Esse aqui é importante para a nossa prova. Houve o dolo, houve a má-fé, houve fraude ou ainda o indivíduo morreu, cessou a causa, cessaram as causas que deram origem ao benefício, ou houve morte presumida ou procedimento ou houve ausência decretada em juízo, conforme o Código Civil. Em todos esses casos, além das medidas cabíveis, as medidas legais, o INSS cabe a ele tomar as providências para o ressarcimento, para aquele que recebeu o benefício de maneira fraudulenta, restitua. O INSS, então, ele vai entrar na justiça, ou ele vai fazer uma retenção, ele vai tomar as providências necessárias para que haja a restituição do valor pago indevidamente. Quais hipóteses? Dolo, eu quis, cometeu erro, fraude ou má-fé. E ainda aquelas hipóteses do 1 a 3 que a gente viu. Cessou o fato gerador, morreu ou morte presumida ou ausência. Tranquilo? E o parágrafo 1º. O montante indevidamente pago será corrigido pelo mesmo índice atualizado para a atualização mensal dos salários de contribuição utilizados para a apuração dos benefícios do regime geral de previdência social e deverá ser restituído sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. Olha, o grande problema está aqui. Por que o grande problema? Aquele que fraudou e não restituiu, ele não vai preso. Ele vai haver a inscrição, ele vai ficar com dívida ativa, a não ser que haja um crime. Mas se ele estava recebendo, o parente morreu e ele continuou ainda a receber o benefício em nome dele. Neste caso, se ele não pagar, restituir, ele vai ficar com dívida ativa. Pessoal, olha, o montante indevidamente pago será corrigido pelos mesmos índices de atualização do mensal. Como eu falei, os índices de atualização ele ocorre na mesma época, existe a atualização anual daquele benefício. O indivíduo, por exemplo, ele ficou durante 5 anos recebendo ilegalmente. Quando ele recebeu há 5 anos atrás, ele recebia R$350. Vamos chutar aí o salário mínimo. Hoje, 724. Então ele não vai pagar aquele 324. Ele vai pagar o valor conforme o salário mínimo, conforme deve haver essa atualização, o valor será maior. Então, existe essa atualização que deverá ser feita no caso de restituição. E deverá ser restituído, se não for, ele fica com dívida ativa. Dívida ativa e deverá a cobrança judicial. Pessoal, já quase encerrando o nosso vídeo, nós temos o parágrafo 2º. Na hipótese de o benefício permanecer com direito ao recebimento do benefício de prestação continuada ou estar em usufruto de outro benefício previdenciário regularmente concedido pelo INSS, poderá devolver o valor indevido de forma parcelada, atualizada dos moldes do parágrafo 1º em tantas parcelas quanto forem necessárias a liquidação do débito de valor equivalente a 30% do valor do benefício em manutenção. Olha, imagine nesse caso do parágrafo 2º que o valor, que aquele beneficiário agiu por fraude em determinado período. Então, pelo período de 3 anos, ele recebeu erroneamente aquele benefício. Ele não tinha deficiência, mas agravou. A partir daquele 3º ano, ele sim se fez jus àquele benefício. O que ocorrerá neste caso? Ele vai poder parcelar no valor até 30% do benefício que ele recebe aquele valor indevido. Ele poderá restituir um desconto de 30% daquilo que ele recebe. Enquanto as parcelas forem necessárias, quanto tempo for necessário para restituir aquilo que ele
recebeu durante aqueles 3 anos de fraude ou má-fé. Essa é uma hipótese. E ainda, ele está recebendo agora uma aposentadoria por idade. Ele fraudou durante 3 anos. Também poderá ser descontado dessa aposentadoria, ou seja, outro benefício de prestação continuada do INSS. Já o parágrafo 3º diz que a restituição do valor deverá ser feita em única parcela no prazo de 60 dias contado da data da notificação ou mediante acordo de parcelamento em até 60 meses na forma do artigo 244 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048 de 1999, ressalvado o pagamento em consignação previsto no parágrafo 2º. Então essa aqui, olha, é a exceção. O que nós lemos do parágrafo 2º, a exceção. Qual é a regra? Um pagamento de 60 no prazo de 60 dias, contato da data da notificação, pagamento único, ou mediante acordo de parcelamento de 60 meses. Então, ou 60, olha que como fica fácil para a gente memorizar. Tenho 60 dias para pagar tudo, ou mediante acordo, prazo de 60 meses. Existe outro prazo? Sim, a exceção que está no parágrafo 2º aqui, quantas parcelas forem necessárias. Essa é a exceção, a regra está no parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Vencido o prazo que se refere ao parágrafo 3º, o INSS tomará as providências para a inclusão em débito da dívida ativa, como nós já falamos. E o parágrafo 5º. O valor ressarcido será repassado pelo INSS ao Fundo Nacional de Assistência Social, já que foi dali que partiu já que o Fundo Nacional de Assistência Social ele é responsável pelo atendimento das ações socioassistenciais. Então, neste caso, guardar que ele é ressarcido para quem? INSS e repassado ao Fundo Nacional de Assistência Social. Parágrafo 6º. Em nenhuma hipótese serão consignados débitos originários de benefícios previdenciários em benefícios de prestação continuada. Traduzindo o parágrafo 6º, recurso de previdência, recurso de assistência é para assistência. Pessoal, é o seguinte agora. Pois que se uniu a mim, eu livrarei e protegerei, pois conhece meu nome. Quando me invocar, eu atenderei, na tribulação estarei com ele. E livrar e cobrirei de glória. Será favorecido dos longos dias e mostrarei a minha salvação. É o recado do seu professor e amigo. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você será vitorioso, assim como Deus tem me feito vitorioso. Pessoal, eu quero deixar um recado para vocês. Eu sou contra ficar fazendo apelar para alguém inscrever no canal, mas toda atualização que tiver antes da prova, eu vou trazer aqui. Toda atualização, quando sair o edital, se houver assuntos novos, eu trarei. Por isso, inscreva-se no canal. E eu volto em breve com exercícios, no mínimo 150 exercícios, questões que já caíram em concursos públicos e simulado. Muito obrigado pela confiança, pela companhia e até a próxima.